Olá, amigos da Compliance School. Dando continuidade às nossas entrevistas relacionadas ao universo prático do Compliance, hoje temos a honra de entrevistar Dr. Rodrigo Pironte, pós-doutor pela Universidade Complutense de Madrid, doutor e mestre em Direito Econômico pela PUC Paraná, professor de Direito Administrativo e Constitucional, advogado e parecerista e um grande disseminador da cultura da integridade. Seja bem-vindo, Pironte. É um prazer, Marco. Obrigado. Hoje nós vamos estar falando de algo muito importante. Vamos imaginar que o nosso telespectador é o compliance officer de uma grande companhia, né, ou de um órgão do governo e precisa, evidentemente, demonstrar como que o programa de integridade ou o seu programa de compliance está funcionando. E aí a gente começa a pensar como demonstrar isso, como que eu faço para que a alta administração se convença de que aquilo está sendo efetivo. Por isso, a gente trouxe um especialista aqui na matéria. O que são os KPIs e qual sua importância para o programa de compliance? Então, Marcos, primeiro, obrigado pelo convite. É um grande prazer falar a todos aqueles que se interessam pelo conteúdo da Compliance School, conteúdo esse de muita qualidade e que me deixa muito confortável estar aqui tratando desse tema tão importante. Muito obrigado. Os KPIs, na verdade, Marcos, eles são indicadores-chave de desempenho ou de performance. E é fundamental hoje nós falarmos sobre esse tema, porque talvez a grande dificuldade do Compliance Officer, ou talvez a grande dificuldade de um bom programa de integridade, seja demonstrar à alta administração ou ao conselho de administração a sua efetividade. Sim. Portanto, é necessário hoje que nós tenhamos mecanismos, tanto quantitativos, para demonstrar que o compliance funciona em todos os seus pilares, em todos os seus níveis, Sim, quanto qualitativos, para que a gente consiga também demonstrar a efetividade daqueles pilares que foram implementados. Portanto, os KPIs, eles são fundamentais não apenas para demonstrar a efetividade do programa de integridade, mas principalmente para trazer ao conselho de administração, à administração, seja de uma empresa estatal, como você mencionou, sim, seja de uma empresa privada, mas que de alguma forma precisa demonstrar os seus indicadores de desempenho ao seu público interno, né? Quais são efetivamente esses pilares que foram atingidos e que foram alcançados pelo programa de integridade. Hoje nós vemos, por exemplo, boa parte dos programas de integridade visam sanar ou pelo menos se adequar aos pilares do artigo 42 do decreto 8420, sim, que é o decreto que regulamenta a lei anticorrupção. E ali nós temos um sem número de questões difíceis de tratar, difíceis de implementar. Portanto, os KPIs vão permitir que esta métrica, esta medição, seja traduzida em quantificação e qualidade de informação para aqueles que efetivamente vão analisar o conteúdo implementado, seja por um consultor externo, seja pelo próprio Compliance Officer. Muito bom. E você que visita grandes corporações, fala com grandes executivos, você percebe a preocupação deles em relação à forma de se medir a efetividade do programa? Você entende que a alta administração está preocupada com isso? Ou a alta administração só colocou o compliance para que tenha o seu carimbo de compliance? Essa pergunta é muito interessante porque permite que a gente trabalhe com compliance na prática. Isso. Né? O que nós temos visto é que a cultura de compliance ela tem sido cada vez mais difundida nas empresas. Sim. Mas isso não necessariamente traduz hoje em dia uma difusão da cultura de compliance para o efetivo implemento de práticas de integridade. O que eu quero dizer com isso? É muito comum nós encontrarmos nas empresas KPIs quantitativos, para demonstrar que aquele programa de integridade formalmente atinge, por exemplo, as bases do decreto 8420. Gera a rastreabilidade necessária para dizer que está íntegro, é isso? Exatamente. Formalmente, nós temos um programa de integridade, sim, bem implementado. Sim. Mas o grande problema é, quando nós analisamos os KPIs qualitativos para verificar o compliance efetivamente dentro da empresa, as condutas, a análise de qualidade daquela informação de compliance, daquele programa de integridade em relação a todos os seus pilares, nós já não encontramos esse paralelo. Portanto, o que nós vemos é que os KPIs eles são fundamentais, mas eles são fundamentais em suas duas vertentes.
não apenas para comprovar que o compliance pro forma, aquele necessário que se tenha, existe, mas o mais importante, que as práticas de integridade funcionam no dia a dia. É por isso que é importante nós termos esse avanço nesta temática dos KPIs como fomentadores de boas práticas de integridade e não só apenas como conformadores da realidade do compliance. Bacana. Nós recebemos recentemente um questionamento de uma pessoa que nos acompanha. E ela perguntou nas redes sociais, como os KPIs podem ser relevantes para balizar a gestão de riscos e a continuidade dos negócios da empresa. Esse tema também é bem interessante e a gente vê... A gente até trouxe um especialista para responder. A gente vê, portanto, que o tema realmente é um tema que faz com que haja muita interação, né? Sim. Daqueles que se vinculam com o conteúdo da escola. E, sem dúvida, os KPIs eles são muito relevantes para balizar a gestão de risco, porque veja que o processo de gestão de risco, por ser um processo que necessariamente tem que ser reavaliado no tempo, os indicadores de desempenho, os indicadores de performance do programa de integridade vão fornecer as balizas necessárias para a revisão deste processo de gerenciamento de risco em vários dos seus aspectos. Vamos imaginar riscos estratégicos, riscos operacionais, riscos reputacionais. Sim. Portanto, esta medição de desempenho, ela vai funcionar também para balizar a reavaliação e a revalidação desses riscos, por exemplo, pelo Comitê de Auditoria Estatutário, pelo Comitê de Gestão de Riscos, ou pelo próprio Compliance Officer, ou ainda pela própria auditoria interna no seu dia a dia. Portanto, é fundamental, mas o mais importante dessa pergunta, Marcos, eu acho que não é só a baliza do processo de gerenciamento de risco, mas o que essa pessoa traduziu em linguagem quando fala e a continuidade dos negócios da empresa. Isso. Os KPIs, eles são, na minha opinião, mais importantes para traduzir a continuidade do negócio da empresa. Porque veja que os KPIs, eles vão fomentar aquilo que a gente chama de plano de continuidade dos negócios. Quando nós balizamos um processo de gerenciamento de risco e esse processo de gerenciamento de risco se consolida, por exemplo, na materialização de um risco negativo, automaticamente este risco gera a necessidade de um repensar sobre o negócio. Certo. E este repensar vai fazer com que a gente tenha que ter um paradigma de validação nos indicadores de desempenho que fizeram com que esse risco se materializasse. Portanto, KPIs bem formatados, principalmente os indicadores qualitativos, vão fornecer um bom plano de continuidade do negócio. Por exemplo, para que seja feito um bom gerenciamento de crise posterior ao gerenciamento de risco. Então esses KPIs eles vão permitir que haja, em uma medida, a própria estrutura da empresa nas mãos daquele que está analisando, seja gerenciamento de risco, seja gerenciamento de crise, seja o próprio desempenho da empresa, né, para poder revalidar isso e dar continuidade ao seu negócio sem maiores prejuízos. Da sua experiência, qual seria um KPI importante em termos de qualidade, né? O que você já viu nas organizações e o que você entende que não pode faltar como indicador do programa? Eu vejo que um dos grandes indicadores de KPIs são as balizas de due diligence ou de investigação de terceiros, né? Acho fundamental bons indicadores, seja quantitativos, sejam qualitativos, sim, em relação a esta due diligence, ao background check ou a due diligence de terceiros. Porque é fundamental que se conheça o público com que a empresa se relaciona e que esta informação de qualidade esteja bem mapeada pela empresa para que o próprio processo de gerenciamento de risco, por exemplo, em relação àquilo que mencionava, os riscos financeiros, estratégicos, operacionais, riscos de relação, por exemplo, com o poder público, muitas empresas têm essa interface regulatória, sim, portanto, tudo isso passaria, por exemplo, por bons indicadores quantitativos e qualitativos do pilar de due diligence. Mas nós poderíamos tratar de vários outros, por exemplo, na minha opinião, e isso é muito importante porque relaciona também o tema da Compliance School, os indicadores qualitativos e quantitativos de treinamento são fundamentais. Sim. Hoje vejo empresas, por exemplo, destinando recursos orçamentários
que são escassos naturalmente no nosso mundo e no nosso cotidiano, que é tão dinâmico nas empresas, em que as empresas precisam investir na sua atividade fim, né? E a atividade meio muitas vezes fica desvalorizada. É tão importante se trabalhar com um orçamento bem destinado a treinamentos de compliance, né? E eu vejo, por exemplo, equipes muitas vezes sem indicadores de desempenho, repetindo treinamentos muitas vezes sobre o mesmo tema, imaginando que aquilo é um gap de compliance na sua empresa. Mas os indicadores qualitativos muitas vezes demonstram diferente, que você pode, por exemplo, destinar recursos para outros treinamentos, para outras áreas em compliance que não necessariamente foram atingidos. Portanto, os KPIs também são fomentadores da economia orçamentária da empresa, né? A economia financeira e da boa destinação orçamentária, melhor traduzindo. Portanto, é fundamental que esses KPIs existam para que a empresa possa otimizar os seus resultados e otimizar os seus recursos em capacitação, em desenvolvimento e investimento no próprio público interno. Muito bom. Temos a última pergunta de alguém que nos segue também. Os KPIs servem para testar a efetividade de um programa de integridade? Por quê? Sem dúvida nenhuma. Hoje nós vemos boa parte das legislações, Marcos, e a gente vê isso culturalmente no Brasil se alterar, né? O compliance há pouco tempo era traduzido como tema da moda, deixou de ser o tema da moda para, na minha opinião, ser o tema da realidade. Sim, né? Sim. Já não existe mais um modismo, existe sim uma preocupação real, em vários aspectos. Né? Seja nos aspectos do dia a dia operacional da empresa, seja por aqueles que se relacionam com a empresa e, por exemplo, pelo próprio poder público. Então hoje nós vemos, por exemplo, no âmbito do poder público, muitos estados, muitos municípios, muitas estatais exigindo dos seus fornecedores que tenham bons programas de integridade, sob pena de, por exemplo, não firmar contratos ou até mesmo a aplicação de sanção em alguns contratos. Sim. Então veja que essa cultura de compliance é natural. Né? Agora, nós temos o decreto 8420, né, que fornece, o artigo 42, fornece uma boa baliza do que é um bom programa de integridade, né? E nós temos, obviamente, ISO 19.600, outras metodologias internacionais que vão balizar o que um programa de integridade deve ter para ser efetivo. Mas só isso não basta, porque só isso nos traz aquilo que nós conversávamos no início da nossa entrevista, que são indicadores quantitativos ou até mesmo uma baliza normativa que muitas vezes é cumprida pela empresa como um produto de caixinha, um produto de prateleira. Compliance não é isso. Nós que estamos na prática sabemos disso. Compliance vai muito além da forma. Pelo contrário, eu diria que compliance não é nada de forma, é muito mais conteúdo do que forma. Né? A forma nós conseguimos buscar na internet, hoje você dá um Google e consegue facilmente buscar vários programas de integridade ou pelo menos pilares de integridade. O difícil é transformar esses pilares em realidade. Portanto, os KPIs, eles fornecem este subsídio para não apenas demonstrar que existe formalmente o programa de integridade, mas principalmente que este programa de integridade funciona. Ou ainda, se não funciona neste momento, se está buscando o implemento para que ele funcione, porque isso é muito importante. O que eu vejo hoje, por exemplo, nos órgãos de controle externo, é um sancionamento muito grande dos compliance officers ou da estrutura da segunda linha de defesa por omissão, porque eles não implementaram ou não deram conta de sanar determinada fraude. Veja que se você tem um KPI bem formatado, demonstrando qual é o passo a passo até se chegar no resultado, você não se omite, porque você consegue demonstrar na prática que o compliance não é do dia para a noite. O compliance não se faz de uma hora para outra na empresa, é uma questão de cultura, e cultura leva tempo. Portanto, é necessário se mostrar que nós estamos buscando aculturamento, estamos buscando aprimoramento, e esses KPIs servem para isso. Portanto, é fundamental para se demonstrar a efetividade do programa de integridade que os KPIs existam. Eu diria hoje, já tendo prestado consultoria em várias empresas e também no meio acadêmico, participando de vários debates, que um programa de integridade sem KPI não pode ser considerado um bom programa de integridade. Obrigado. E você, que implantou o programa de integridade e ainda não definiu seus KPIs? Procure se aprofundar nesse tema. A partir de hoje, dessa conversa, desse bate-papo rápido, a gente entendeu a importância quando um especialista fala para nós sobre os KPIs. Você, a partir de hoje, se não o fez, comece a trabalhar. Muito obrigado, Pironte. Eu que agradeço a oportunidade e parabenizo a escola mais uma vez pela vanguarda no tratamento desses temas tão importantes. Muito obrigado e continue disseminando a integridade. Obrigado. Um abraço.